Olá pessoal, hoje vamos ver como construir a ideia geométrica das funções trigonométricas numa circunferência de raio 1. Então para isso vamos usar o GeoGebra e construir, obviamente, a circunferência de raio 1 primeiro. Bom, então a gente vai aqui na opção de criar circunferência. A primeira opção é aqui círculo, dados, centro e um de seus pontos. A gente escolhe essa opção. A gente vem aqui para a origem do plano cartesiano. Vamos clicar na origem e aí vamos esticar até chegar no raio desejado, que é o raio 1. Então está feita a nossa circunferência. Bom, como nosso objetivo é definir geometricamente as funções trigonométricas, então a gente primeiro precisa definir o ângulo. E para isso a gente precisa pegar um ponto qualquer sobre a circunferência. Então vamos pegar um ponto aqui no primeiro quadrante e colocar aqui uma identificação de tal ponto. Então a gente vai na ferramenta inserir ponto. É a primeira opção, ponto. Então vamos no ponto mencionado anteriormente e clicamos. Ok, está feito o ponto C. Agora, para que fique um pouco mais elegante, vamos colocar aqui um segmento de reta ligando os pontos A, que é a origem, e C, o ponto que a gente acabou de fazer. Então a gente vai aqui na ferramenta, no botão de criar segmento, clicamos, segunda opção, segmento. Clicamos no ponto inicial e depois no ponto final. E temos o nosso segmento. A gente pode melhorar um pouquinho aqui, deixando essa linha como um tracejado. Como é que a gente faz isso? A gente clica com o botão direito em cima do segmento. Temos aqui as propriedades. E então aqui escolhemos a cor, se quisermos, e também o estilo. No nosso caso a gente vai mudar apenas o estilo para tracejado. Feito isso, a gente também pode, para melhorar um pouquinho a nossa exibição, inserir aqui aquela simbologia de ângulos, né? Então a gente pode vir aqui no botão de inserir essa simbologia no GeoGebra. Ângulo é a primeira opção. E aí a gente quer o ângulo B, clicamos nele, A, C. E aí aparece aqui esse símbolo universal, né, que denota ângulo. No nosso caso, um pouco mais de 48 graus. A gente pode também editar aqui do lado. A gente pode colocar uma decoração, que é uma setinha para indicar o sentido positivo. E também aumentar aqui para que ele fique mais visível. Ok, definimos nossa circunferência, o ângulo. Então a gente pode, no GeoGebra, fazer uma pequena animação para ver esse ponto percorrendo a circunferência e, portanto, notarmos a variação desse ângulo. Que é aqui nessa região da esquerda, onde a gente tem os objetos que foram definidos. Se clicarmos aqui na região destinada ao ponto C, vemos um triângulozinho que também significa play, não é? Fazer animação no objeto. Então, ao clicarmos nesse ponto, nós vemos aqui na circunferência a variação do ângulo. Vamos dar pausa. Temos aqui o nosso ponto C. Então agora, nosso objetivo é definir as funções trigonométricas. E vamos começar pela mais simples de todas, né? Que são, na verdade, duas, o cosseno e o seno. Como a gente já sabe, cosseno é a projeção no eixo horizontal e o seno é a projeção no eixo vertical. Então, para definir essa projeção, vamos inicialmente traçar uma reta perpendicular ao eixo horizontal que passe pelo ponto C que a gente acabou de definir. Então a gente vai aqui na opção de inserir reta perpendicular. É a primeira opção. E a gente quer que a reta passe pelo ponto C
e pelo eixo. Então a gente clica no ponto C e também no eixo, e a nossa reta perpendicular foi traçada pelo GeoGebra. Como ela vai ser apenas uma reta auxiliar, vamos modificar a aparência dela, colocando apenas como um tracejado. Então a gente vai aqui na opção Estilo e escolhemos um tracejado. E aqui temos a nossa reta auxiliar. Bom, mas queremos a projeção no eixo, então nos interessa o ponto de interseção entre essa reta auxiliar e o eixo X. Então, vamos lá no botão de inserir ponto. Escolhemos a opção ponto. E clicamos na interseção daquela reta tracejada e do eixo. E temos aí o ponto D. E como sabemos, o cosseno vai ser exatamente a distância AD. Vamos realçar esse segmento AD, colocando um segmento de outra cor. Então a gente vai aqui na opção de inserir segmento, opção segmento, a segunda opção, e aqui a gente vai criar o segmento que vai de A até D. Está criado o nosso segmento. Aqui na edição vamos alterar a espessura da linha, vamos deixá-la mais forte, e também vamos alterar aqui a cor, vamos deixar uma cor em destaque, um verde. Então, feitas essas modificações, a gente pode voltar aqui para a região onde são definidos os objetos, escolher o ponto C e fazer a animação à medida que o ponto C vai percorrendo a circunferência, ou seja, à medida que o ângulo alfa vai percorrendo o círculo. Então, a gente vê aí a variação do cosseno, né? O comprimento que varia de -1 até 1, esse segmentozinho em verde. Bom, de maneira análoga, podemos definir o seno. Então, vamos traçar aqui uma reta auxiliar passando pelo ponto C e que seja perpendicular ao eixo Y, da mesma forma como traçamos anteriormente para definir o cosseno. Então, a gente vai aqui na opção de inserir reta perpendicular, é a primeira opção. A gente quer que a reta passe pelo ponto C e que seja perpendicular ao eixo vertical. Então, clicamos no ponto, no eixo, e a nossa reta perpendicular foi traçada. Bom, vamos também alterar o estilo, né, para um tracejado. Então a gente vai aqui na opção Estilo, mudamos linha contínua para tracejado e temos aqui a nossa reta. Mas estamos interessados nessa interseção dessa reta que acabamos de traçar com o eixo vertical. Então vamos lá no botão de inserir ponto. É a primeira opção, ponto. E clicamos exatamente nessa interseção. Então foi gerado aqui o ponto E. E ele vai definir então o seno, né, que é a projeção na vertical. Mas o que nos interessa é o segmento AE. Então vamos inserir esse segmento assim como fizemos no caso do cosseno. Então vamos aqui no botão de inserir segmento, a segunda opção, e o nosso segmento vai do ponto A, então a gente clica no ponto A até o ponto E, então a gente clica no ponto E, e o segmento foi criado. Vamos também alterar aqui na edição, né, a sua espessura, vamos deixá-lo com a espessura mais forte, e vamos também alterar a sua cor. Vamos colocar aqui um outro tom de verde, para ficar os dois, cosseno e seno, em verde. Então, já definimos aqui as projeções na horizontal e na vertical. Esses comprimentos nos dão o cosseno e o seno do ângulo indicado aqui. Então, vamos ver aqui na animação do ponto C, como é que fica
quando o ponto C vai percorrendo a circunferência. Então, observamos como se dá a variação do seno e do cosseno. Cosseno sempre sobre o eixo horizontal e o seno, obviamente, sobre o eixo vertical. No nosso próximo vídeo, veremos como identificar também geometricamente a tangente de um ângulo na circunferência de raio 1.